Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Começamos hoje a terceira aula de matemática para concurso, voltada para professor. Vou compartilhar a tela agora e sempre eu trago um teminha, né? O tema de hoje é Cadê você, José? Sempre uma brincadeirinha envolvendo as atividades que iremos fazer logo em seguida. Cadê você, José? Porque hoje nós vamos ver espacialmente, né? Entender a localização, trabalhar com tabelas, plano cartesiano e geometria. Eu espero que vocês gostem, sejam todas bem-vindas à aula, a terceira aula. Antes de falar da aula, né, da matemática em si, eu sempre começo com uma conversinha, né? Hoje vamos falar sobre foco e concentração. Né? Foco e concentração, ele exige esforço, empenho e principalmente saber o que fazer. Se a gente não sabe o que fazer, tem muitas opções, a gente se perde no meio disso. E aí a gente não tem foco. Para falar sobre isso, nós vamos definir melhor, né? Foco é prestar atenção em apenas uma coisa. Atenção é reparar nos detalhezinhos daquilo que está sendo focado. E concentração é ter foco durante um período longo de tempo. Tá? Então, a gente aqui, para estudar, nós precisamos focar no estudo, né? Então, vamos deixar as coisas mais organizadas, fazer uma coisa só e focar naquilo que a gente precisa aprender. Prestar atenção nos detalhes. Então, ó, hoje, por exemplo, nós vamos estudar geometria, plano cartesiano, estudar as funções, né, que são as tabelas. Então, nós precisamos o quê? Prestar atenção nos detalhezinhos de todas essas operações. E a concentração, ou seja, ter o maior tempo possível de foco. Para isso, nós vamos falar um pouquinho das atividades. Porque dentro da neurociência, nós estudamos que nós não focamos por um longo período de tempo. Fragmentar a atividade, uma das técnicas de estudo que a gente utiliza é a Pomodoro. Pomodoro, ela traz que a gente precisa concentrar bem, fazer uma atividade focada durante 25 minutos, 30 minutos, depois a gente dá um intervalo de 5, 10 minutos e depois volta a focar mais 25, 30 minutos, depois dá mais intervalo de 5, 10 minutos e assim consecutivamente. Porque na neurociência já foi comprovado que o nosso cérebro não consegue se manter concentrado por um período acima de 40 minutos. Acima de 40 minutos, nós começamos a brigar com a concentração, ao invés de prestar atenção naquilo que está sendo focado, no objeto da situação. Você forçar muito tempo a sua concentração, ao invés de, no final do período, você está prestando atenção naquilo que você está fazendo, você está brigando com a sua concentração, né? Você fica lá, eu preciso me concentrar mais, eu preciso me focar, eu preciso, em vez de, e perdendo tempo com isso, ao invés de focar naquilo que você realmente está fazendo. Evitar distrações, isso é certeza, né? Uma das grandes distrações da nossa vida agora é o celular, né? Que a gente fica ali mexendo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, tudo ao mesmo tempo. A gente quer ver o que as pessoas estão postando, a gente quer responder todo mundo ao mesmo tempo. Então, quando você for fazer uma atividade que exige concentração, evite todas essas distrações, desligue o celular se for possível. Se não for possível, deixe ele um pouquinho mais distante para que você tenha em sua volta somente aquilo que é necessário. Né? Não divida o seu foco. Nós que somos mulheres, principalmente mulheres, se orgulha de ser multitarefa. Né? Só que quando nós somos multitarefas, nós perdemos a eficácia. Nós não somos eficazes naquilo que estamos fazendo, porque o nosso cérebro, ele precisa fazer uma coisa de cada vez, uma tarefa por vez, né? Fazer uma tarefa por vez, como já disse Steve Jobs, foco é dizer não, e justamente escolher os nãos e os sims, tá? Então, agora, ninguém
não vou poder atender o telefone de ninguém, ou nesse momento eu vou precisar fazer tal coisa, então eu não quero o meu celular próximo de mim, ou tem momentos que a gente pode fazer de forma multitarefada, ou seja, fazer uma coisa junto com a outra, mas tem hora que nós precisamos sim focar, sentar e nos organizar para aquilo que seja bem feito, tá? Para que aquele negócio seja bem feito. Fazer lista, né? A gente brinca muito com a molecada, faça lista, só que o momento que a gente faz lista e começa a checar a lista, o que nós estamos fazendo? Nós vamos forçar o nosso cérebro à organização e à repetição, e, consequentemente, nós estaremos focando melhor naquilo que estamos fazendo, porque a gente já sabe. Lembra que eu falei lá no comecinho que uma das coisas é saber o que fazer. Nós precisamos disso, tá? Treinar o cérebro, com certeza, né? Eu tenho certeza que vocês estão aqui prestando atenção nessa aula. Isso é uma forma de treinar o cérebro para quê? Para estudar cada vez mais, para ter um objetivo que é passar na prova do concurso público. Então é isso, gente. E agora nós iniciaremos a nossa aula de matemática. Índice da aula, vamos começar com geometria plana. Em seguida, vamos falar da geometria espacial, do plano cartesiano, dos tipos de funções, primeiro, segundo grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica. Gente, a aula de hoje é importantíssima porque ela é densa, né? Ela é cheia de teorias, porém, ela é consequência um pouco das outras aulas também, e ela cai muito nos concursos públicos. Então, preste bastante atenção, pegue seu lápis, sua caneta, anota o que você puder anotar. E essa aula está sendo gravada, então assista mais vezes, né? Dentro daquilo que a gente comentou entre foco e concentração, às vezes a gente não consegue deixar tudo organizadinho para assistir a aula. Então, eu preciso assistir essa aula lavando a minha louça ao mesmo tempo. Isso não é um problema, porém, acredito que mais tarde você vai ter que repetir esta aula para poder fixar melhor e focar e sim, né, fixar melhor o aprendizado. Lembra que eu falei do arquétipo da coruja? Ela sempre vai estar presente aqui, justamente para a gente se incorporar nela, né? Eu falei na segunda aula, para a gente incorporar nela e falar assim, ó, agora eu tenho autonomia para o conhecimento. Então é isso, gente, vamos lá. Geometria plana, a gente começa sempre com a figura quadrada, né? Por quê? Porque a figura quadrada, ela tem uma característica muito peculiar. A figura quadrada, ela tem os dois lados, né? Tanto aqui a altura dele quanto a base dele, iguais. Então, se aqui for 10, aqui também será 10. Né? E como que a gente faz isso? Para a gente saber a área, é como se eu tivesse dividido aqui, ó, não consigo fazer reto, tá? Em dois, vamos colocar assim, em dois nesse caso. Então, eu tenho aqui, ó, 2 quadradinhos de um lado e 2 quadradinhos na base. Como se fosse uma área aqui, ó, 2 vezes 2, que é 4. Então, todas as vezes que nós falamos de área, ele vai vir com o princípio multiplicativo, tá? Aresta é o que vem aqui, ó, é o entorno do quadrado, são as medidas do entorno, tá? Então, é assim que a gente vai verificar a área do quadrado. Essas daqui são figuras simples, porém importantes para as demais. O retângulo é a mesma coisa que o quadrado, porém, a altura dele, deixa eu achar aqui, a altura dele e a base tem medidas diferentes, né? Sendo que
aqui nesse caso, ó, a altura é 2, 2 e a base é 3. O princípio multiplicativo, ó, 1 vezes o 2, 1 vezes o 3, 2 vezes o 3. Então, eu tenho quantos retângulos e quadradinhos aqui? Eu tenho 6. E é assim que a gente calcula também no princípio multiplicativo a área que é altura pela base. A diferença é o quê? Que a base e a altura têm medidas diferentes. Se fossem medidas iguais, seria o quadrado. Dentro dessa mesma premissa, nós vamos ter o triângulo. Por que eu coloquei um retângulo aqui e dividi, né? Na verdade, o triângulo é só esta parte aqui, ó. Certo? O triângulo não é tudo. Tendo assim, vamos ver aqui. Então, vamos lá, né? O triângulo é isso aqui, ó. A parte que eu tô colorindo aqui, tá ficando um pouquinho mais escurinho, né? Sendo assim, o triângulo sendo somente essa parte, a gente verifica que ela fosse como se fosse um retângulo. Como que a gente calcula a área do retângulo mesmo, gente? A altura pela base. Levando em consideração esse mesmo tamanho aqui de triângulo, a área do retângulo é igual à altura multiplicado pela base. Só que é um retângulo inteiro? Não, é metade do retângulo. Por isso que a área do triângulo é a altura pela base dividido por 2. Que nesse caso aqui dá 3. Ah, também é um princípio multiplicativo, porém, a gente não pode esquecer que o triângulo a gente divide por 2, porque é como se fosse metade de um retângulo, tá bom? Dentro do triângulo, né, a gente precisa saber o que também? As arestas. Lembra que eu falei? Aresta é a medidinha do lado aqui, ó. Esse lado vezes esse lado. Acho que eu tô sem esse lado vezes esse lado vezes esse lado, né? Mais, né? Adição de todos os lados, são arestas. E ele falou que para a gente saber, né, quanto que é a medida de cada uma, a gente precisa saber, Pitágoras, ele definiu alguns números que eram padrões. Então, aqui, ó, uma aresta, quando for uma aresta for 3 e perpendicularmente a ela, a outra aresta for 4, consequentemente, a hipotenusa dela será 5. Então, ele falou que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Neste caso aqui é um exemplo. Hipotenusa é essa partezinha aqui que parece uma rampa, tá? Então, aqui, ó, 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 25, né? 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3, 9, mais 16. E aqui se faz que 16 mais 9 é igual a 25. Então, deu certinho. Vamos voltar ali na figurinha rapidinho, porque, ó, o que é hipotenusa mesmo, gente? É isso aqui, ó, é esta medida. Ali eu coloquei que a medida aqui, quando aqui for 4, aqui for 4, aqui for 3, perdão, aqui for 4, aqui será 5. Se aqui for 9, aqui for 12, aqui será 15. E assim por diante, porque elas são proporcionais, tá bom? Então, aqui nós verificamos as áreas mais conhecidas, tá? Como eu já disse aqui, ó, o quadrado é a multiplicação das arestas, né? A altura pela base. Então, aqui nesse caso vai dar A ao quadrado, porque um lado é A, outro lado é A. Então, é a altura pela base. Retângulo também é altura pela base. A gente vai sempre verificar desse jeito. Triângulo é altura pela base dividido por 2, porque é como se fosse um retângulo dividido ao meio, né? O paralelogramo
que a gente faz? Também a altura, só que essa altura aqui, ó, pela base, que seria a base total. Por que base total? Como se fosse essa partezinha aqui, ó, tivesse vindo para cá, tá? Ó, e ela se encaixa direitinho aqui. Então, vai dar essa altura aqui, sendo que essa medidinha aqui, ó, é a mesma que essa daqui. Então, deu certinho um retângulo. A gente verifica isso, tem a altura vezes a medida da base. No trapézio, a altura e a base, a altura não, a base aqui de cima e a base aqui maior, ela precisa ser uma média aritmética. Então, a gente pega a menor, mais a maior e divide por 2. Porque também é como se fosse essa parte aqui vindo para cá, tá? Então, essa daqui, menos, ó, essa aqui é menor, ó. Aí vai ficar uma diferençazinha. Essa diferençazinha que a gente verifica aqui na média das duas bases, vezes a altura, tá? Então, base maior, mais base menor, dividido por 2, vezes a altura, como se fosse um retângulo também, tá? Quando você estiver em dúvida e tiver uma imagem dentro da prova, não há problema de vocês imaginarem cortando e colando a outra parte para deixar em forma mais conhecida possível, que geralmente é o quadrado e retângulo, tá? O que diferencia para todo mundo é o círculo, porque o círculo tem um número aqui, ó, que é o π, 3,14. Esse número aqui já é determinado dentro da ciência, porque ele é o número mais aproximado da, da circunferência, né? Dessa circunferência aqui. O que acontece? Na matemática, o círculo, ele parte do quadrado. E conforme ele foi cortando as rebarbas até virar o círculo, aí foi encontrado esse número aqui, ó, de padrão, tá bom? Aqui, esse aqui é o raio, ou seja, é a medida aqui como se fosse um quadrado. Deixa eu subir aqui só um pouquinho, tá? Se fosse esse quadrado aqui, como se fosse a metade, tá? Dessa aresta. Então, aqui nós verificamos o quê? Que a área é πr ao quadrado, como se fosse o quadrado aqui, né? πr ao quadrado é a área, tá? O perímetro já é calculado da seguinte forma: 2πr, 2 vezes πr. Então, vamos lá para uma atividade de geometria. Essa daqui é uma atividade. Deixa eu ver se eu consegui. É uma questão da prova da VUNESP, tá? A VUNESP também é banca, muitas vezes, de concurso público, né? Nós não sabemos quais são as bancas que vão ser os concursos que estão prestes a acontecer, então a gente tem que estudar várias bancas, tá bom? A figura representa uma peça decorativa na parede, que será construída com 3 prateleiras. Esta e esta. Paralelas, sendo a central com comprimento 42, a maior prateleira formando um ângulo de 90 graus com uma lateral vertical. Na figuras, os segmentos tracejados ou pontilhados são apenas informativos. Sabe-se que todas as prateleiras, assim como a lateral vertical, utilizarão o mesmo tipo de madeira, desprezando-se as quebras, a quantidade mínima de centímetros lineares de madeira necessária para a construção dessa peça decorativa será igual a... E agora a gente vai verificar. O que ele quer saber? Essa medida aqui, tá? Esta aqui, que nós vamos chamar de A. Esta aqui, que nós vamos chamar de B. Mais esta aqui, que nós vamos chamar de C. Tá? E ele falou aqui, ó, que esse daqui tem quantos centímetros? 42. Aqui,
nós verificamos o que? Triângulos semelhantes, semelhanças de triângulo. Então, esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo aqui. Se ele é semelhante, nós vamos trabalhar com semelhança de triângulos. Então, vamos lá. Se em 2x eu tenho 42 centímetros aqui, tá? Quando aqui for um x, eu vou ter quantos centímetros aqui? Eu vou colocar A, que é a letra que eu para definir, para a gente poder trabalhar. A é igual a, vamos fazer regra de 3 aqui, 42 vezes x, dividido por 2x. X dividido por x é 1, 2 dividido por 42 igual a 21, certo? Então, aqui a gente já sabe que A é igual a 21 centímetros. Vou subir só um pouquinho aqui, tá, gente, para poder usar o espacinho. Agora, nós vamos precisar saber o valor de C, tá? Então, aqui é a mesma coisa, são semelhanças de triângulo também. Eu vou utilizar esse central aqui. Se 2x é igual a 42, 3x será igual a C. C é igual a 42 vezes 3x dividido por 2. X. X dividido por x, 2 dividido por 42, que dá 21. 21 vezes 3 dá 63. Então, agora a medida aqui do C é 63. Portanto, lembra que a gente falou que Pitágoras, ele fez proporção dos triângulos. Ele falou o quê? Que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a rampinha aqui, ó, onde está 87 ao quadrado, é a soma dos catetos ao quadrado. Vamos colocar aqui de altura, tá? Altura ao quadrado, é só um símbolozinho, tá? Esse HA, eu sei que a altura não se escreve assim, só para a gente definir. Mais quanto? Esse daqui, ó, 63 ao quadrado. Então, vamos organizando aqui. 87 ao quadrado, menos 63 ao quadrado. E aí vai ficar igual a 3.600. E para eu tirar esse quadrado daqui, eu vou ter que colocar raiz, que vai ficar igual a 60. Só que ele quer saber o que, gente? Vamos definir aqui. Ele quer saber o quê? Quantas madeiras, quantos de madeira nós vamos usar? Primeiro aqui nós vamos usar 21 centímetros. Aqui nós vamos usar 42 centímetros. Aqui nós iremos usar 63 centímetros. E aqui nós vamos usar 60 centímetros. 3, 4, 5, 6, 12, 16, 17, 18. 186. Alternativa A, 186 centímetros. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, não tenha sido tão difícil. Na geometria espacial, o que a gente faz? A gente já sabe calcular as bases, ou seja, a gente já sabe calcular esse espaço aqui. Quando é um triângulo, quando é um quadrado, quando é um pentágono, um hexágono, a gente já sabe calcular isso aqui, né? Hexágonos são 6 triângulos equiláteros, por exemplo. Triângulo, você vai a base pela altura, todo triângulo é a base vezes a altura, e assim vamos calculando todos eles. Se você calcular, né, a base, o que você vai fazer é multiplicar pela altura.
Por quê? Quando você calcula a base e multiplica pela altura, você vai dar todo ele, tudo como se estivesse aqui dentro. Porque é como se fosse aqui, ó, uma base, vamos supor que a altura fosse 6, ó, uma base, duas bases, três bases, quatro bases, cinco bases, seis bases, como se fosse várias bases, 6 bases aqui, se fosse 6. Então, volume, a gente vê a área da base vezes altura. Isto daqui será sempre, tá? O volume do prisma. A área do prisma é como se você imaginasse ela aberta. Nesse caso aqui, ó, vamos puxar para esse caso aqui, ó, nós vamos ter o quê? Um retângulo, dois quadradinhos. Ai, meu desenho é péssimo aqui, ainda mais com essa caneta. E vamos ter o quê? Ó, se aqui tem um quadrado, vai ter mais um aqui, vai ter mais um para fechar, vai ter mais um desse lado aqui. E aí a gente fecha como se fosse isso aqui. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Somar a área desse quadrado aqui, multiplicado por 2, ou seja, a área da base vezes 2, mais a área total, o quê? Do quê? Dessas outras retângulozinho que vem aqui, ó. Que é da largura dele. Então, essa área total aqui, que nós vamos ter que calcular. Então, essa daqui é a área do prisma, tá? Prisma, paralelepípedo, cubo também é um prisma. Qual é a dificuldade? Ele tem uma característica peculiar, porque eles são fáceis de verificar, tá? Eles são muito mais presentes na nossa vida, então é fácil da gente imaginar. Porém, é calculado da mesma forma ali que eu te falei. O cilindro, qual que é a diferença do cilindro, né? Toda vez que for elementos que têm círculo, né? Circulares, a gente tem que pensar que precisa do π. Então, para calcular esta área aqui, ó, eu preciso do quê? Do π, porque isso aqui é uma base circular. Então, a área da base vezes a altura. Para a gente saber isso aqui, ó, é como se fosse um círculo. E aqui eu tenho um retângulo, não é? Esse retângulo aqui, essa medida aqui, ó, é a medida do quê? Do perímetro, da circunferência, como que era 2πr. Então, eu tenho que saber aqui, ó, 2πr vezes a altura, certo? Já nas formas piramidais, pensa como se fosse um prisma, tá? Como se fosse um prisma. Desculpa meu desenho aqui, eu sei que é péssimo, mas ele como se ele fosse o quê? Ó, ele está sendo cortado aqui dentro e tá cheio de rebarba agora. O que que acontece? Dentro da matemática, nós consideramos que cada prisma cabe o quê? 3 pirâmides. Então, o volume da pirâmide é como se fosse um prisma. Então, aqui, ó, a área da base vezes a altura, aí é do prisma. Dividido por quê? Por 3, tá? Porque essa área da base nós temos que dividir por 3, certo? Deixa eu ver mais. O cone é muito parecido com o quê? O cilindro. Só que ele não é como se fosse um prisma.
Então, também vamos fazer como se fosse um cilindro e dividir por 3. Área da base vezes altura, dividido por 3. É assim que a gente verifica, tá? Sempre. A esfera não. A esfera é uma outra coisa que nós vamos ter que estudar à parte. Por quê? Lembra que eu falei que toda vez que for uma figura que aparenta ser um círculo, aí ele tem que ser estudado à parte por conta do π, né? De como que a gente calcula tudo isso. Então, ele é 3/4 de πr ao cubo, tá? Esse é o volume. E a área é como se fosse 4πr ao quadrado. Quando a gente fala de relação de Euler, a gente já está falando de poliedro. O que é poliedro? Vou dar um exemplo de poliedro. É como se, desculpa, como se fosse um balão. Sabe um balão de São João? É um poliedro, né? Ele não tem aqui, ó, uma base retangular, como se fosse uma piramidinha na ponta, né? Isso aqui é um balãozinho. Eu desenho muito mal aqui, principalmente com essa canetinha, não tenho muita habilidade, vocês me perdoem, mas como se fosse um balãozinho. Quando a gente fala de relação de Euler, o que a gente vai falar? Esse daqui é o quê? É o vértice. O que é o vértice? O vértice é a quantidade de pontinha que ele tem, tá? Essas pontinhas aqui, ó. Então, é vértice menos área, aresta, que é cada partezinha dele, tá? Mais faces, ou seja, cada uma dessa parte aqui é igual a 2, tá? Isso para um poliedro fechado, igual esse do balãozinho. Poliedro aberto, ele é como se fosse uma estrela, tá bom? Uma estrela é um poliedro aberto. Seguindo aqui nossas atividades, eu acho que dentro da geometria, nós precisamos saber mesmo a geometria plana e a geometria espacial, né? Para vocês colocarem isso em prática dentro da matemática. Portanto, o plano cartesiano, ele também pode entrar na geometria. Mas antes de entrar na geometria com o plano cartesiano, a gente tem que saber o que? A localização. Dentro do plano cartesiano, nós definimos que nós trabalhamos em 2 eixos, tá? O x, que é esse eixo horizontal, e o y, que é esse eixo vertical. Então, o plano cartesiano, ó, aqui a definição, é um objeto matemático plano e composto por 2 retas numéricas perpendiculares. Perdão. O ponto, ele está dentro do plano cartesiano em qualquer um dos quadrantes. Por quê? Nós pré-definimos que tudo começa do zero. Então, zero para cá é 1, 2, 3, 4. Zero para o lado esquerdo é -1, -2, -3, -4. Dentro do quadrante aqui, ó, para cima é positivo e para baixo o y é negativo. Então, e a gente define o quadrante anti-horário, tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Isso aqui são convenções matemáticas, ela precisa ser vista dessa mesma forma por todos. Toda vez que você colocar um ponto em algum lugar do espaço, você vai precisar indicar as ordenadas dele. Indicar as ordenadas dele sempre vai ser primeiro o eixo x, em que lugar do eixo x, para depois o eixo y, em que lugar do eixo y. Dá um exemplo aqui, ó, x2 e y2, ou x2 e y3. Então, x2, y3. Esta aqui é a coordenada. A posição que a gente coloca isso daqui, né, sendo x primeiro, depois y, é uma convenção internacional.
A gente precisa disso para saber a localização em qualquer lugar do mundo. A distância entre dois pontos é predeterminada da seguinte forma: se esses dois pontos estiverem na mesma reta, vamos supor que tiver um ponto A aqui e esse ponto C. Se eu quero essa medida, é eu tirar esse valor aqui do C menos o valor do X no lugar do A. Se eu quiser saber do B para o C, por exemplo, é o valor do Y no lugar B menos o valor do Y no lugar C. E assim que a gente vai fazer, tá? Então, aqui, ó, Y, B menos Y, C. X, C menos X, A. E a gente determina esse valor. Esse valor não, esta medida aqui, ó. Essas medidas. Portanto, se ela tiver aqui, né, a gente vai ter que pensar, lembrar de Pitágoras, assim como eu já havia dito para vocês, né? Então, aqui, ó, significa o quê? Que essa medida aqui, ó, AB, a gente determina a reta dessa forma, tá? Ela precisa usar a teoria de Pitágoras, onde AB hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. E é todo mundo aqui, ó, ao quadrado, hein? Ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. E assim que a gente determina segmento de reta e o distanciamento deles, tá? Opa, perdão, subiu aqui tudo. Às vezes eu esbarro, ele sobe. A média de um ponto realmente é pegar esse ponto aqui e dividir por 2, tá? Então, vamos supor que essa média aqui desse A e B vai ser bem no centro de A e B. Como que eu sei? Eu tenho que pegar essa medida aqui e dividir por 2. E é simples assim. Função constante, ele quer dizer que ela é uma constante. Nesse caso aqui, a velocidade ao longo do tempo, ela está sendo constante, por exemplo, né? Se a velocidade está constante, o carro está parado, por exemplo. E assim que eles vão trabalhar para vocês, tá? Com vocês, dentro lá da prova, ela não vai falar assim, essa aqui é uma função constante? Sim ou não? Não é assim a pergunta. Mas ela vai dar uma questão onde tem uma função linear aí, uma função linear qualquer, tá? Função de primeiro grau, talvez, e ele vai te dar uma função como se fosse essa daqui constante. E ele vai perguntar: o carro está parado? O carro está andando? E aí, estou dando um exemplo de atividade que pode cair, tá? Na função linear, o que quer dizer? Que ela é uma constante com relação ao crescimento, tá? A função linear é aquela em que temos b igual a zero, isto é, a sua lei de formação é assim. O que eu quero dizer com b igual a zero? A lei de formação da função, perdão, da função é igual ao quê? A x mais b. Essa aqui é a função de primeiro grau, onde o A acompanha a primeira incógnita e o C não acompanha. Então, quando esta daqui, a função linear, tiver sem o B, é isso que nós estamos querendo dizer. É uma função linear.
A função afim, ela tem o quê? Ela é definida, onde A e B são números reais e diferente de zero. Tanto A quanto B é números reais e diferente de zero. Quando que é uma função par e quando que é uma função ímpar? Uma função de variável independente é chamada de par, exclusivamente quando todos os valores de x e menos x do seu domínio têm como se fosse um espelho, tá? Então, esse daqui é uma função o quê? Par, porque elas são pareadas. Uma função f de variável independente é chamada de equação ímpar, exclusivamente, sendo todos os valores de x e menos x do seu domínio têm que ter essa situação. Então, aqui, ó, enquanto uma tá para baixo, aqui, ó, essa daqui está para cima aqui. Então, elas não estão espelhadas, tá? É isso que ele quer dizer. Então, aqui é ímpar. Tinha que mudar de cor, né? É ímpar. Uma função de segundo grau, geralmente ela é par. Ela é função quadrática, né? A gente já está acostumado a falar função quadrática, função de primeiro grau. Qual que é a dificuldade nossa aqui? É achar as raízes da função. O que são as raízes da função? São os valores de x. Para achar as raízes das funções, nós precisamos usar a fórmula de Bhaskara, tá? Outra coisa, né? Se ela tem as raízes da função, outra coisa que ela tem aqui, ó, é o que a gente chama de vértice. Isso aqui é uma parábola, né? Então, como que a gente sabe aqui? É o vértice da parábola. A função, né, ela é escrita dessa forma aqui. Então, onde a x ao quadrado. Então, todo número que acompanha o x ao quadrado, ele é a. Mais bx. Todo número que acompanha o x aqui, nesse caso, é o b. Mais c é um número independente que ele não tem acompanhamento de uma incógnita, tá? Esse daqui é o jeito que a gente calcula o vértice da questão da parábola. Então, é o y, o valor de y no vértice, ele é menos delta sobre 4a, e o valor de x no vértice, ele é menos b sobre 2a. Lembra que eu falei de Bhaskara, né? O que é Bhaskara? Ele vai resolver o quê? Desta forma aqui. Então, esse daqui significa o quê? É o jeito que a gente calcula as raízes da questão. Ele não vai perguntar qual que é o X da questão, difícil perguntar assim, mas vai querer saber muitas vezes quais são as raízes da questão, qual que é o vértice, qual que é a altura da parábola, qual que é a distância, vamos supor que aqui seja uma questão de distância, né? Então ele quer saber qual que é a distância, ou seja, essa ponta aqui até esse daqui, ó, qual que é essa distância. Então aí você, se for essa distância, por exemplo, você vai ter que achar as duas raízes que a função de segundo grau te permite. Então, esse daqui é a fórmula de Bhaskara, tá, gente? Famosa, cadê? Fórmula de Bhaskara. Horrível minha letra aqui. Bhaskara, ele falou o seguinte, né? Ele tirou essa fórmula da geometria, que era um retângulo
tá? Desse retângulo, ele tirou o quê? O quadrado. Desse quadrado, ele pegou esse retângulo aqui e separou em duas medidas. E desse daqui, ó, ele pegou um filetinho daqui, né, para preencher esse espaço aqui, ó. Então, ele é um quadrado com duas medidinhas em que foi tirado um filetinho aqui. Então, aqui, ó, A, B e C, tá, gente? Como se fosse, ó, A ao quadrado, A vezes B e B ao quadrado. Então, que é o C. E assim que ele foi verificando, chegando até a esta fórmula aqui, para achar as raízes, tá? Quanto que vale isso aqui, da função. Isso aqui é só a título de curiosidade, tá? Pra gente não... Ai, não sei por que que usa Bhaskara, não entendi como que usa, da onde que veio, por que que surgiu, por que que virou delta. Enfim, delta, desculpa, voltando aqui, né? Delta é como se fosse isso aqui, tá? O que tá aqui dentro, ó. Como virou uma sigla aqui muito grande, ele chamou isso aqui tudo de delta, tá? Então, quando a gente usa esse delta aqui, ó, é b ao quadrado menos 4ac, onde a é o que acompanha o x ao quadrado, b é o que acompanha o x, a incógnita, c é o que não acompanha nenhum deles. Já na função exponencial, o principal problema da função exponencial, problemas que eu digo assim, a maior dificuldade que todo mundo tem, não é a função em si, porque a função em si, a gente só substituindo os números por números pequenos e conhecidos, já é o suficiente. Olha, eu substituí o x aqui por números pequenos e conhecidos e obtenho o y, tá? Dentro do quê? De uma função exponencial que ele já me permite. Portanto, o que a gente tem que verificar é as equações exponenciais. Sempre lembrando que o valor de x é o domínio e o valor de y é a imagem, tá? Então, a imagem a gente pega aqui, desde aqui para cima, é imagem. Aqui, ó, cadê? Imagem. E aqui é o domínio. Na função exponencial, as dificuldades são essas. A gente tem que só saber uma coisa que é mega importante dela. O que que é a função exponencial? É a, vamos colocar assim, elevado a x. O que que significa isso? Esse daqui, ó, é o número que vai repetir. E esse daqui é quantas vezes você vai repetir? A gente não fala desse jeito, tá? Mas é só para a gente entender certinho. Ou seja, se eu tenho a ao quadrado, é como se fosse a vezes a. A ao cubo é como se fosse a vezes a vezes a. Então vamos lá, ó. 2 ao quadrado é igual a 4, que é 2 vezes 2. 2 ao cubo é como se fosse 8, que é 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8. Dentro das funções exponenciais, a gente vai pensar aqui, ó, a elevado a m mais a elevado a n é como se fosse a adição dessas duas. Por quê? 2 elevado à quinta potência, vezes 2 elevado à terceira potência, dá 2 à oitava potência. Que eu quero dizer o quê? Que aqui eu tenho 2, 2, 2, 2, 2, e aqui eu tenho 2, 2, 2, não é isso? Então, quantas vezes eu vou repetir o 2? Que número que eu vou repetir? 2. Quantas vezes eu vou repetir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes.
Então, 2 à quinta é a mesma coisa que eu fazer 2 à quinta mais 3, 2 à terceira. E assim vai. Na divisão, é como se fosse aqui, ó, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é isso? 2 à sétima dividido por 2 à terceira. 5, 5, 5. 5 dividido por 5 é 1, 5 dividido por 5 é 1, 5 dividido por 5 é 1, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 5 vezes 1, 2, 3, 4, a quarta. O que eu quero dizer? Que eu tirei o 7 menos o 3, que ficou 4, tá? Então, eu consigo provar aqui, porque 5 a quarta vezes 1 é 5 a quarta, tá? Aqui, ó, o que eu vou fazer? Como eu tenho um expoente, e aí eu tenho um expoente em cima do outro expoente, eu multiplico essa ação. Por quê? Vamos colocar um númerozinho aqui, ó. 2 a segunda vezes 2 a terceira, vamos colocar assim. O que significa? 2 vezes 2 é 4, certo? 4 vezes 4 vezes 4 vai dar quanto? 4 vezes 4 é 16, vezes 4, 64. 64. O que eu fiz? 64 é como se fosse 2 a sexta. Então, é isso. A elevado a 1 sempre vai ser ele mesmo, ou seja, 2 elevado a 1 é 2. Se eu repito só o 2 só uma vez, ele é ele mesmo. 2 elevado a 0, ou seja, eu não repito nunca o 2, ele é 1. Então, qualquer número elevado a 0 é 1. E aqui, ó, quando é uma fração e ele tem um expoente, esse expoente ele atua sempre em cima do número de cima quanto o número de baixo. Então, eu colocar aqui, ó, raiz quadrada de meio é como se fosse meio vezes meio. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Se o expoente aqui, ó, for negativo, então eu tenho 2 elevado a menos 1, ele quer dizer para mim que ele é uma fração, tá? Se for positivo, ele não é uma fração, ele continua um número normal. Se for negativo, ele vira uma fração. Então, se eu colocar aqui, ó, 3 quartos elevado a menos 1, é como se fosse 4 terços, tá? E se ele for, o expoente aqui for uma fração, ele é uma raiz. Então, 2 elevado a 2 terços, vamos colocar assim. Ele é como se fosse aqui, ó, 2 ao quadrado elevado na raiz cúbica, né? Então, o que está embaixo vem aqui para a raiz, tá certo? E assim a gente vê a função exponencial. A logaritma, também temos que seguir as regras do logaritmo. Logaritmo é como se fosse quase o contrário exponencial. Então, aqui, ó, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então, o logaritmo aqui, ó, esse b aqui, ó, é o quê? Vamos colocar aqui, do ladinho, tá? Log de b é igual a x. O que eu quero dizer? Esse daqui, ó, é o quê? Quantas vezes? Repete. Esse daqui, ó, o que vai repetir, tá? É o número que vai repetir. Esse daqui é o resultado. Então, ele tem uma disposição um pouco diferente e tem que seguir também as regras do logaritmo, onde logaritmo 1 é sempre zero, logaritmo A na base A é 1. A soma
logaritmos é a mesma que o produto do resultado deles, né? Então, a gente sabe aqui, ó, se for exponencial. Então, a multiplicação do logaritmo é a mesma coisa que a soma dos logaritmos, tá? E a divisão é a subtração. Hum, enfim, deixa eu ver mais. Quando o número que repete aqui, né, tem um expoente, ele é uma fração, ó, ele vai virar fracionário, tá? E assim precisa, essas regras do logaritmo aqui precisa ser trabalhada até elas entrarem melhor, que ela é mais difícil da gente começar a pensar nela do que a exponencial. Mas se trabalhar bastante, vai ser bem tranquila. Ela cai muito pouco nos concursos públicos, mas a gente precisa saber. Por quê? Uma função exponencial, ela tem essa característica, tá? Essa aqui é uma função crescente, uma função decrescente, ela vai ser assim, tá? Uma função crescente, o a, ele é sempre maior do que 1, uma função crescente, e uma função decrescente, o a é menor do que 1, tá? Ou seja, sempre vai ser uma fração. Já no logaritmo, ela é o contrário, tá? Como se tivesse aqui, ó, uma função, uma, um espelho no meio deles e ela é o contrário uma da outra. Como se fosse a raiz, tá bom? Da função. Para finalizar, nosso último assunto são as equações trigonométricas. Na trigonometria, também a gente vai colocar a trigonometria dentro do plano cartesiano também. Nós vamos definir que aqui, ó, o raio dela é 1. Por que que definimos que é 1? Justamente para facilitar a verificação, tá? Porque nós vamos sempre modificar o ângulo dela para o pi radiano. Sendo que cada pi radiano, ó, aqui é 0 e aqui é pi. Cada pi radiano, ele é igual a 180 graus. Aqui a gente não está fazendo mais em medida, tá? Não é 3,14, é 180 graus, é em graus, tá bom? Então, aqui, ó, 90 graus é pi sobre 2, ou seja, 90 graus. Aqui eu coloquei essa tabela sendo que, como a gente vai medir x, o eixo x, ele é o cosseno, então esse valor aqui, ó, primeiro que está aqui é o cosseno, esse segundo aqui é o seno, que é o do y, tá? Do eixo y. Então, o seno e o cosseno de cada ângulo, tá? Mais conhecido, claro. Na função trigonométrica, o que a gente precisa verificar mais é que o seno, a gente verifica sempre o quê? Ele é a medida o quê? Em pezinha. Por que que é em pé? A gente brinca que é seno, ó, é sem sono. Então, ele está em pé, cabeça para cima, pezinho para baixo. O cosseno, ele está com sono. Uma brincadeira, tá? Então, ele está deitado, ó, cabecinha para cá, pezinho para lá. Positivo aqui, negativo aqui. Lembra? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Lembra que eu falei que os quadrantes são verificados de forma anti-horária? Então, aqui a gente verifica. O seno, como que a gente vê aqui, ó? O seno, quando ele for 0 graus, ele vai começar como?
no zero, porque se a gente está vendo essa medida aqui, ó, aqui eu não consigo medir. Então, ele está no zero. 90 graus, ele está como? Em 1. Olha só, zero, 90 graus, ele está o quê? Em 1. Então, a gente começa a verificar ele fazendo essa forminha aqui senoidal. O cosseno, ó, no 0 graus, ele está em 1. Olha só, medida 1 aqui no 0 graus. Por quê? A gente está fazendo essa medida aqui deitada. Só que quando estiver no 90 graus, ele está em 0, porque ele não consegue fazer medida. Então, a gente verifica esta função com esta carinha. Isso daqui é importante para a gente bater o olho e falar assim, esta aqui é uma função seno, esta aqui é uma função cosseno. Então, como que é mesmo? Aqui, ó, é o seno. Ah, então é essa medida aqui, ó, em centímetros mesmo. E essa daqui é o cosseno, é essa função aqui, essa medida em centímetro. Colocando aqui, ó, 30 graus, ó, como que vai ficar? Vamos colocar assim, 30 graus. Por que que ela é medida em meio? Ó, o seno, que é essa parte aqui de 30 graus, ela é metade de 1, que é o que? O raio. O seno de 30 graus, ela é o que? Raiz de 3 sobre 2, que é essa medida aqui, ó. Até aqui, ó, é raiz de 3 sobre 2. Em relação ao quê? A 1, ao número 1, porque o raio é 1. Então, dentro da trigonometria, o seno e o cosseno, nós verificamos esse triângulo pequenininho aqui, tá? É o que está dentro do arco trigonométrico. Olha a diferença aqui, ó, na tangente. A tangente, nós verificamos o quê? Fora do arco trigonométrico. Então, nós vamos ver a medida que está onde? Aqui, ó, esta medida aqui, ó. O seno, a gente vê esta medida aqui. A tangente, a gente verifica esta medida aqui. Esta medida aqui é a, a medida da tangente. Portanto, gente, olha só, ela é verificada dentro do espelhamento dela. Espelhamento dela. E ela não se espelha de todas as formas. Eu não tenho um traço aqui, eu tenho traços aqui, ó, são paralelos, tá? Então a gente verifica o quê? Que aqui ela tá positivo, aqui negativo, aqui positivo e aqui negativo, sendo que a forma visual de um gráfico de tangente, ele é como se fosse este daqui, aparentemente sem continuidade. Por quê? Vamos lá. Quando o gráfico for igual a zero, olha só, ele é o quê? Ele é zero, a gente não consegue medir aqui, ó, começou no zero, certo? Quando for 90 graus, ele é infinito. Ele é infinito. Você não consegue achar a tangente de 90 graus, porque é paralela, ó. As retas são paralelas, então elas são infinitas, tá? Ela não se encontra. Então, a gente verifica isso dentro do gráfico. Então, bateu o olho no gráfico da tangente, a gente já sabe como que funciona. Deu dúvida? Olha ele, tenta entender o desenho. Sempre é bom desenhar para a gente poder verificar. Esse aqui, tudo bem, é uma prova do Enem. Ah, Cíntia, nós não estamos estudando para o Enem, e sim para o concurso público. Enem também tem questões muito, algumas questões do Enem são muito parecidas do que o concurso público, tá bom? Então, por isso que eu trouxe, só para a gente ter como base. Raios de luz estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por
Essa daqui é o quê? Intensidade luminosa, sendo K uma constante. Supondo que X está entre 0 e 90 graus, quando X for 30 graus, opa, a intensidade luminosa da luz, qual percentual de seu valor máximo? A intensidade luminosa da luz será o quê? Aqui, né? É isso que ele quer falar. Ele está falando que é o seno de x, que é isso aqui. É oposto ao ângulo. Tá. Seno de x, ó, o primeiro quadrante, ele é positivo. Isso é importante a gente saber. Então, ele fala assim, ó, que a intensidade luminosa é igual a uma constante, que a gente não sabe, vezes seno de quantos graus? De 30 graus. Seno de 30 graus é meio, tá? Então, se a intensidade luminosa é uma constante vezes o meio, meio representa o quê? 50%. Então, 50%. Cíntia, como que você sabe que aqui é meio, tá? Primeiro que eu deixei aqui a tabelinha para vocês. Vou voltar lá, tabelinha aqui para vocês, de todos os ângulos. Segundo, que alguns ângulos, eles já são conhecidíssimos, tá? Então, a gente tem aqui uma tabela que a gente faz brincando sempre, e a gente decora isso, que é o seno. Por que decora? Porque a gente usa muito 30 graus, 45 graus e 60 graus. Aqui a gente usa muito, muito, muito. Então, é o seno, cosseno e a tangente. E a gente vai cantar uma musiquinha assim, ó. 1, 2, 3. E aqui, ó. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. É um rapzinho. E raiz de cada um. Raiz de 1 é 1. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Então, a gente vai cantar, vai fazer essa tabelinha e cantar, porque esses ângulos aqui são conhecidíssimos, a gente vai precisar usar sempre, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2 e raiz em cada um. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. E a gente acaba decorando esses ângulos que são mais conhecidos. Então, hoje é só isso. Espero que vocês tenham compreendido bastante. Faça aí as atividades que estão por vir, né? Pega as provas anteriores, refaça. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato. E até mais. Muito obrigada.